Cristo é a base de tudo, meu querido. Sem Cristo, tudo desmorona. Bom dia, graça e paz. Salmo 40. Davi está num buraco, no fundo do poço, e diz: Eu confio no Senhor, não nos arrogantes. E eu tenho tentado mostrar isso. Que Cristo, sustenta todas as coisas. Primeiro, dando energia a todas as coisas. Ele dá vida a todas as coisas. Segundo, as ideias sobre Deus constituem a base do pensamento correto. E aí vou fazer algumas aplicações aqui hoje para mostrar como tudo começa em Deus. A salvação. Não tem como ter salvação em outro lugar. Por quê? Porque as crenças iniciais das religiões são erradas, quando os ídolos e tudo. Mas as crenças iniciais, por exemplo, sobre o homem. Davi está no fundo do poço. Como que as religiões interpretam isso? Eles acreditam que o homem está quebrado ali, está com alguns probleminhas. Tem alguns probleminhas. Mas ele consegue, se a religião jogar corda, eles conseguem escalar. Mas não é isso que nós cremos. A Bíblia diz que o homem não está apenas quebrado, ele está morto lá embaixo. Ele está aleijado, morto, ele não consegue fazer nada para se salvar. Essa é a crença cristã. Por isso que, em relação... Todas as religiões pregam a justificação pelas obras, e a fé cristã somente prega, a fé cristã verdadeira prega a justificação pela fé. Que o homem vai ser salvo pela fé, independentemente de suas obras, de seus feitos. Todas as outras religiões, sem exceção, incluindo o falso cristianismo, prega a justificação pelas obras. Joga uma corda e fala, sai daí, faça o bem. Mas nós não conseguimos fazer o bem, diz Paulo. A lei veio para mostrar o pecado. Nós não conseguimos fazer o bem. Primeiro somos salvos para daí então fazer o bem. Mas a ideia das outras religiões é faça o bem e seja salvo. Na fé cristã é o contrário. Seja salvo e então você vai fazer o bem. Porque aí Cristo vai te capacitar. Então a proposta da salvação das religiões não tem como. Porque tem crenças iniciais erradas. A família. Paulo descreve Deus como pai e diz que o homem e uma só mulher, o homem casa com a mulher se torna uma só carne. E ele diz, mas grande é esse mistério, né, do homem e da mulher. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Como que nós vamos estabelecer um padrão do nosso casamento a não ser com base no padrão de Cristo? Ele é o padrão perfeito. Nós somos um reflexo disso. Então temos que buscar nele. Se ele que tem o casamento perfeito, temos que buscar nele o parâmetro. E não no mundo. E é o que muitas vezes a igreja faz. Você vê grande parte de material aí hoje sobre casamento, sobre criação de filhos, é cristianismo psicologizado. Mas vários. Por exemplo, As 5 Linguagens do Amor. Eu tenho um vídeo aqui sobre ele, sobre esse livro. Não leia o livro, assista meu vídeo. Tô brincando. Leia o livro para você comparar, ver se eu estou interpretando de maneira correta. As 5 Linguagens do Amor. É psicologia pura. Ele cita várias vezes a base dele, de onde ele tirou a ideia de 5 linguagens, que cada um tem uma linguagem, psicologia. Vários livros sobre criação de filhos hoje. O cara cita um versículo, mas ele pegou a base mesmo na psicologia e aí ele deu uma roupagem evangélica. Ele pegou um lixo lá no mundo, ele reciclou com cara evangélica. Colocou lá uma capa evangélica e falou, tá aqui, gente, ó. É isso, pegou aquela coisa podre do mundo, deu uma lavada, pegou uma carne podre do mundo lá no lixo, lavou e apresentou pro povo ali, ó. Tá aqui, gente, ó. E colocou uma embalagem cristã. Tá aqui. Coach, o que é coach? Muitos coaches citam versículos. Na realidade, muitos deles têm a ver com o pensamento positivo lá de Norman Vincent Peale. Só que aí eles, ao invés de falar pensamento positivo, às vezes falam sobre fé. Mas não é fé verdadeira da Bíblia. Não é. É vendendo gato por lebre. Apresenta a fé, mas no fundo, é pensamento positivo. Tem na internet, tem aqueles memes. Lembra do Salsicha, do Scooby-Doo? Eles investigavam roubo, né? Fantasma, sempre tinha um fantasma e no final não era fantasma coisa nenhuma. Era alguém que estava interessado em roubar alguma coisa e fingia que era um fantasma para atormentar todo mundo. É óbvio que parte ali de uma perspectiva bem ateísta, né? Isso aí. Mas de qualquer maneira, aí de repente, isso aqui não é um fantasma, aí tchum, é o seu João do bar. É isso, né? Então tá lá, muitas vezes na igreja você tá vendo aqui, ó. É uma coisa, mas quando você tira a capa, aqui tá por fora, tá com a capa ali de fé. Mas você tira a capa, tá vendo? É pensamento positivo. Então é isso que acontece. Então muitos pastores hoje, eles são mundanos. Até muitos pastores bíblicos. Pra falar a verdade, o tempo todo, eu e você também. O tempo todo a gente está conhecendo mais a palavra, como diz a Escritura, para ser renovado pela palavra,
Para quê? Para sair o lixo mundano e aprendermos as coisas de Deus. Né? Então, o tempo todo. Por exemplo, no meu caso, feminismo. Eu era feminista. Feministo. Que vergonha. Quando eu não queria ter filhos. E usava versículos bíblicos para justificar. Porque a Bíblia fala, provérbios, sobre ser prudente. Eu já usava versículos bíblicos para justificar o meu pecado. Olha que coisa. Mas era feminismo. Por fora parecia prudência cristã. Não era. Era feminismo. Feminismo. Então, esse é o nosso grande desafio. A cada dia, lermos o texto bíblico e sermos libertos dos conceitos mundanos. Conceitos mundanos que muitas vezes nos atrapalham de ler a Bíblia. Por isso precisamos de pastores bíblicos, que tenham uma mente cristã, uma mente de fato fundamentada na Escritura. Por quê? Porque os conselhos do mundo são morte. Não ande no conselho dos ímpios. Quando você começa a seguir um cara, você fala assim, não, mas aquele cara ele é crente. Quer dizer, aquele cara não é crente, mas, bastante ideia legal. É óbvio que eles acertam, já falei, eles acertam. E é justamente por isso que a mentira tem poder. Se tudo fosse completamente mentiroso, ninguém seria enganado. É aí que está mesmo a estratégia de Satanás, que se apresenta como um anjo de luz, que tem conceitos de verdade lá fora, mas insights de verdade permeados pela mentira, o que é um baita de um problema. Eu fiz aqui esses dias uma resenha de um livro chamado Tove, uma igreja chamada Tove. O livro, ele tem um capítulo só problemático, assim, e algumas falas no meio do livro problemáticas. Mas o livro tem muita coisa acertada. Eu acho que talvez por isso justamente que ele seja tão perigoso. Que aquele que é explicitamente demoníaco, logo no começo, aqui já é Satanás, eu vou querer levar a alma de vocês para o inferno. Qualquer um vê. O problema é justamente esses que estão permeados com verdades, mas no fundo tem uma mentira sorrateira que destrói tudo. Então é isso, os ímpios acertam sim coisas, mas eles estão sempre essencialmente errados. Portanto, nós devemos ser moldados pela fé cristã, pela palavra de Deus que é a verdade sobre todas as coisas. E tem um outro detalhe também, né? Não apenas que as ideias cristãs sustentam todas as coisas. As ideias corretas sobre Deus nos dão os conhecimentos iniciais que são a base para desenvolver conhecimento. Não é apenas isso. É que o Espírito Santo de Deus, de maneira miraculosa, abre o nosso entendimento. Lembra quando Paulo pregava em Atos, e diz o texto que Deus abriu o coração de uma irmã? É isso. Nós precisamos de um milagre. Partindo dessa crença inicial de que somos corruptos, precisamos de um milagre. De que Deus opere um milagre para que possamos entender todas as coisas. Principalmente as coisas espirituais, mas todas as coisas. Quer dizer, para mim tudo é espiritual. Precisamos de um milagre do Espírito Santo de Deus. É por isso que oramos, Deus, tem misericórdia. Por isso que a Bíblia diz, ore para que vocês tenham sabedoria. Tiago diz isso. O que mostra então que ela não está em nós, está em Deus. Nós precisamos dele, de um milagre para entender. Porque, ora, eu sei que as pessoas hoje, elas são avessas ao conhecimento. Elas, não, eu quero coisas práticas. Por isso, pastores vendem esse produto, essa água com açúcar. Apenas 5 regrinhas de como vencer na vida, 5 regrinhas disso, daquilo, aquilo outro. E não tratam de assuntos mais profundos. Mas não tem como. Porque toda crença, toda atitude, ela procede de uma crença. Até essa ideia, não precisamos, vamos apenas fazer o bem. Tá, o que é o bem? Para um nazista era dar um tiro na cabeça de um judeu. Para um comunista era matar burgueses. Eles achavam que isso era bom, que isso era justo. Então, dizer, ai que bobeira a doutrina, vamos apenas fazer o bem. Abortistas creem que estão fazendo bem ao matar uma criança, porque está livrando essa criança de um mundo perigoso, da pobreza. Então o discurso, não me importo com doutrina, apenas quero fazer o bem. Isso é uma doutrina. E em segundo, você precisa definir a doutrina do que é o bem. Então, não tem como fugir disso. Tudo começa aqui. Tudo começa com o intelecto, de ter pensamentos corretos, de ter a nossa mente transformada pela palavra de Deus. É por isso, então, que é tão fundamental, e é mandamento, ler e orar. É mandamento ir para o culto, para ouvir a palavra de Deus. É mandamento. É mandamento. Por isso é tão importante os devocionais, que você leia a Bíblia todos os dias. E, tendo disponibilidade, ler também livros cristãos de qualidade. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana que está se encerrando. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu cuidado esteja sobre nós a cada dia. Ilumine nosso intelecto. Ilumine, Senhor, os nossos caminhos, porque o Senhor é a verdade. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Que Teu Espírito esteja conosco,
nos iluminando a cada dia, nos livrando do mal, nos fortalecendo a cada dia. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Pedimos, ó Pai, encarecidamente, que a Tua mão esteja conosco na rua, na casa, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos. Abençoe nosso trabalho, nos guie, Senhor, e abençoe nosso dia, e que seja um dia para a honra e glória do Teu santo nome. Nos livre do mal, nos livre de cair em tentação. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Valeu. Deus abençoe.